nós devemos buscar a Deus, o reino dele, a justiça dele. Aquilo é o estado perfeito, viver uma vida segundo as promessas, os princípios da palavra de Deus. E quando eu e você aplicamos esses princípios nas nossas vidas, não tem como nós não viver uma vida vitoriosa. Porque muitas coisas não acontecem na minha vida, pastor. Porque Deus não pode operar fora da sua justiça. Nós estaremos dando continuidade à ministração da palavra de Deus. Eu tenho ministrado hoje a 26ª ministração sobre o homem espiritual. Nós temos mais 2 ministrações ainda. E eu já falei para os irmãos que eu estou escrevendo um livro sobre esse tema, o homem espiritual, onde eu estou falando sobre a 4ª dimensão. E hoje é o 16º capítulo. Eu creio que vou pregar mais 2 ainda. E aí logo em seguida nós estaremos lançando um livro aqui que vai edificar a sua vida. Então hoje é o capítulo 26, né? Há um texto no livro da palavra do Senhor, em Marcos 4,14, o qual é o nosso texto, o nosso versículo de referência. Marcos 4,14 diz assim: o semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já revelou no meu espírito, no meu coração. Espírito Santo, é seu momento. Fala conosco, ministra o coração dos teus filhos. Tudo aquilo que o Senhor já ministrou no meu espírito, Pai. Que o Senhor esteja transmitindo ao coração da tua igreja, da tua noiva, e que a tua igreja cresça em graça, em conhecimento, em sabedoria, em revelação, e que teu nome seja glorificado. Espírito Santo, é seu momento. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu coloquei como título, ou um subtítulo, a Bíblia é um depósito de semente. A palavra de Deus é um depósito de semente. Como que eu posso desfrutar desta grande colheita de bênçãos espirituais e de bênçãos materiais? Como que eu posso desfrutarmos? Nós sabemos que no reino de Deus existem regras. E nós precisamos entendermos um pouquinho do reino de Deus e entender que o reino de Deus habita dentro de nós. E o que Deus depositou dentro de nós é tudo aquilo que você poderia imaginar de querer ou deixar de querer. Deus depositou, a Bíblia, Jesus falou que o reino de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Então eu e você precisamos entender os princípios da palavra de Deus, e para que eu e você possamos colher, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, nós precisamos entendermos, nós precisamos ter maturidade espiritual para que eu possa colher, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para com a minha vida. Em 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. A palavra do Senhor nos diz aqui que nós precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse crescimento não acontece da noite para o dia. À medida que você recebe a palavra de Deus e você guarda essa palavra de Deus no teu coração, e você vai cultivando, eu sempre tenho ensinado, se nós não entendermos nada de agricultura, nós teremos dificuldade de interpretar, discernir a palavra de Deus. Quando você entende um pouquinho de agricultura, você consegue entender, sempre Jesus trouxe uma palavra, uma parábola, referente àquilo que era muito comum entre as pessoas, entre o povo. E a Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça, no conhecimento, no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.
E a Ele seja a glória, e agora como no dia eterno. Amém. Então o nome do Senhor é glorificado através de tudo aquilo que Deus se manifesta através das nossas vidas. Então existe um tempo para o crescimento. Muitas vezes nós queremos colher os frutos. Deus não te dá fruto, Ele te dá semente. E aí que muitas vezes você não tem desfrutado daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O nosso coração é o solo. E se esse solo é fértil, essa semente ela vai produzir, ela vai germinar. E conforme a sua espécie, cada semente tem a sua espécie. Aquilo que você recebe da parte de Deus, ou seja, a Bíblia é uma caixa cheia de semente, aonde que eu e você temos todo o direito de desfrutar. Mas existe um tempo que essa palavra ela deve ser ministrada, ela deve ser semeada, e ela vai germinar no nosso coração através da fé, através do amor, através da paciência, através da perseverança, através da obediência. Nós vamos colher os frutos daquilo que nós recebemos. No Salmo 75, 2 diz assim: quando chegar o tempo determinado, julgarei retamente. Então existe um tempo determinado, e Deus vai manifestar retamente. Você também julgará retamente. Existe o tempo de Deus. Esse é o tempo que nós precisamos entender. Muitas vezes nós somos precipitados, nós somos ansiosos, nós queremos antecipar as coisas, mas nós devemos confiar em Deus, confiar na palavra e ter essa certeza, essa convicção que esta palavra, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Eu sempre testemunho aqui no começo, há 22 anos atrás, nós tínhamos mais ou menos aqui uns 10, 15 membros, e o Espírito Santo falava para mim: olha, eu vou trazer tantas pessoas aqui para você ministrar, para você orar, para você... eu posso usar a sua vida. Eu falei: Deus, mas quem que me conhece? Somos tão pequeno a igreja aqui. E hoje, se você olhar essa semana, minha agenda está cheia. E a maioria das pessoas que vêm aqui são pessoas de fora. Na terça-feira eu estou recebendo um pessoal lá de Minas, um grupo de japoneses, família que estão vindo aqui. Semana passada, veio muitos japoneses que semana passada também recebi uma família de japonês, e assim sucessivamente. O Senhor falava que ia me levar para tantos lugares, e eu estou recebendo alguns convites agora da Europa, e pela agenda, se eu for aceitar e acertar com os irmãos, eu acho que você tem que me liberar aqui uns 2 meses, para a gente ficar fora, eu e a Nilzete. Mas são promessas que Deus liberou. Eu nunca falei: Deus, eu não acredito. Digo: eu recebo aquilo que o Senhor tem falado para a minha vida. Então Deus coloca semente, o reino de Deus. A Bíblia é um depósito de semente. E cada semente ela tem a sua espécie. Você decide, aquilo que você quer crescer, desfrutar dessa semente, através da sua vida. Querido, depois da cruz tem muitas coisas boas para nós experimentar. Depois da cruz, existem muitas coisas maravilhosas para fazer tudo aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Todos nós, quando aceitamos Jesus, nós passamos pela cruz, porque nós morremos em Cristo Jesus, nós fomos crucificados com Ele, nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. E a Bíblia diz que hoje nós já estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então depois da cruz existem muitas coisas boas para nós. Para que eu e você possamos desfrutarmos, precisamos ocupar o lugar certo. O estado perfeito. O lugar certo se chama justiça de Deus. É esse o estado perfeito, o estado como deve ser as coisas. E quando Jesus fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar a Deus, o reino dele, a justiça dele. Aquilo é o estado perfeito, viver uma vida segundo as promessas, os princípios da palavra de Deus. E quando eu e você aplicamos esses princípios nas nossas vidas, não tem como nós não viver uma vida vitoriosa. Porque muitas coisas não acontecem na minha vida, pastor. Porque Deus não pode operar fora da sua justiça.
Muitas coisas não acontecem na minha vida, na sua vida, porque Deus não opera, Deus é fiel à sua palavra, Deus nunca vai agir contra a palavra dele. Ele mesmo estabeleceu, justiça tem um nome. O que é justiça? Justiça tem um nome, justiça é Jesus Cristo. Ou nós entramos por este caminho que é Jesus, ou nada será feito. Queridos, eu quero compartilhar com vocês que tudo na vida cristã, ela precisa passar por algumas etapas. A semente que você recebe da parte de Deus, primeiro você precisa crer nela. Segundo, você precisa receber. E terceiro, você declara. E quarto, você vai usufruir. Então a palavra, eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso receber essa palavra no meu espírito. E aquilo que eu creio, eu preciso declarar. Eu preciso trazer luz a esta palavra. E quando eu declaro sobre esta palavra, eu preciso também desfrutar. A Bíblia diz que nós somos herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós temos herança do Senhor. Não basta você ter herança se você não está desfrutando da herança. Então você precisa crer, você precisa receber, você precisa declarar a palavra e você precisa usufruir da palavra de Deus. E quando nós aplicamos esses princípios, tudo vai se tornar diferente. Romanos 10:8 diz assim: mas o que diz a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Eu e você somos o maior profeta das nossas vidas. Romanos 10:8. A palavra, ela está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então quando você entende que a palavra de Deus, a Bíblia, é um depósito de semente que está disponível para mim e para você desfrutar. Por isso que Jesus fala em Marcos 4:14, o semeador semeia a palavra. Porque a palavra de Deus, na tua boca, no teu espírito, é Deus falando. Então eu preciso declarar, eu preciso dar ordem. Eu preciso crer, eu preciso receber, eu preciso declarar e eu preciso usufruir. Muitas vezes você crê, mas você não toma posse. Você não declara e nem sequer vai usufruir. Porque você quer tudo pronto, aquilo que Deus te dá como semente. Esse é o nosso erro. Eu quero amor. Deus coloca a semente do amor, a semente da fé, a semente da paz, a semente da alegria, a semente da vitória, a semente do triunfo. Palavra de Deus, Jesus fala que é semente. O semeador semeia a semente. A minha pergunta é: quais são as palavras que você recebeu, você creu, você já está declarando e você já está usufruindo? Quais são as palavras que você recebeu em algum momento? Você recebeu uma palavra da parte de Deus e você creu nessa palavra. E você começou a declarar, porque nós precisamos fazer que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Crendo, recebendo, declarando. E nós precisamos desfrutarmos. Porque a palavra do Senhor, ela é frutífera. Se você não tem esse conhecimento, comece a aplicar esses princípios na sua vida. Tome posse da semente que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra dele é viva e eficaz. O meu coração, o seu coração, ele tem que ser um terreno fértil. Aonde que eu recebo a palavra de Deus, eu guardo essa palavra, eu declaro sobre essa palavra vai germinar e ela vai produzir frutos. Tanto na minha vida ou na vida de outras pessoas. Porque Deus abençoa a vida através de vida, Deus salva a vida através de vida, Deus restaura a vida através de vida, Deus edifica a vida através de vida. Cada semente tem a sua espécie.
semente para a sua saúde, semente de proteção, semente para a sua família, semente na vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Cada semente, ela tem a sua espécie. Olha que Jesus fala aqui em Marcos 4:20. Aqueles outros que foram semeados em boa terra, são os que ouvem a palavra e o recebem, e dão fruto, frutifica, 30, 60, 100 por um. Então Jesus está falando, aqueles que recebem a palavra, é semeada a palavra de Deus, a cada culto, a cada ministração, através de um louvor, através de um cântico, através de um programa de rádio, televisão. Quando a onda está se falando, a Bíblia é semente. Lembre que a palavra do Senhor é semente. Você não queira colher o fruto, você precisa germinar dentro de você. Jesus diz, aqueles outros que foram semeados em boa terra, são os que ouvem a palavra e o recebem, e dão fruto, 30, 60, 100 por um. Ah, pastor, eu já estou produzindo 30 por um. Você está ainda perdendo 70, meu irmão. Ah, eu já estou recebendo 60. Vai crescendo, mas deixou de conquistar mais 40. É possível, aquilo que eu já ministrei aqui, você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes nós somos bem sucedidos em algumas áreas da nossa vida. Mas Deus quer que eu e você sejamos bem sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. Seja família, seja espiritual, material, financeira, profissional, empresarial, em tudo que você colocar as mãos, você precisa crescer, prosperar, triunfar, viver uma vida vitoriosa. Você sabia que toda a árvore que produz fruto, Deus não corta? A Bíblia diz que Ele limpa para produzir mais ainda. Tem muitas pessoas que Deus tem que cortar. Por quê, pastor? Porque ela não produz fruto. Se você produz fruto, não importa quantos anos você tem, Deus vai preservar a sua vida, para que você tenha longas vidas. Olha as palavras de Jesus, João 15:2. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Então, se você não quer ser cortado, comece a produzir. Porque aquele que não produza, Ele diz que corta. E aquele que está produzindo, Ele vai fazer com que você produza mais e mais ainda. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu tenho ensinado que a imagem, ela não se forma da noite para o dia. A imagem, ela se forma dentro de nós. É um processo, é um crescimento. É uma vida de maturidade. Tudo que nós precisamos é declarar a palavra de Deus em cada situação. A palavra de Deus nos ensina a crescer na graça e no conhecimento. E por isso eu e você precisamos, quando nós tivemos um encontro com Jesus. Quando eu tive um encontro com Jesus, quando você teve um encontro com Jesus, como que nós chegamos na cruz? Doente, enfermo, pecador, falido, sem conhecimento, vivendo uma vida da ignorância. Foi isso quando nós chegamos na cruz. Mas depois da cruz, nós aprendemos que Jesus carregou sobre Ele todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, toda a nossa falência. Jesus já levou na cruz do Calvário. Também claro Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas sabe qual é o problema? É que você ainda continua pregado
na cruz. A maioria das pessoas, eles continuam ainda pregados na cruz. Saia da cruz, meu irmão. Além da cruz, tem coisas boas, maravilhosas, promessa grandiosa, que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Aí tudo que eu tenho é pegar a semente e tomar posse dessa semente, porque a cruz já está vazia. A cruz era uma porta. Na cruz não há lugar para que eu e você fiquemos parados. Você não deve ficar parado na porta. A porta é para você passar. Nós estamos passando para uma outra dimensão. Na cruz não tem volta mais. É imortal, é eterno. A nossa salvação é eterna. Nós já estamos vivendo a eternidade. No momento que eu e você aceitamos Jesus como Salvador, nós já estamos vivendo a eternidade. A morte, o pecado já não tem mais poder contra nossas vidas. Nós já estamos desfrutando, nós só estamos aqui cumprindo um propósito, porque a nossa origem não é aqui. Então você passou pela cruz, chegamos doente, enfermo, maltrapilho, falido, na nossa ignorância, mas nós passamos para ali, e agora nós vivemos, nós devemos tomar posse da nossa vida eterna. Por isso que Pedro diz assim, que antes, Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus manifeste no nosso espírito, nós precisamos agitar o nosso espírito e ver as coisas de Deus acontecendo, os milagres, sinais, as maravilhas, os prodígios. Porque a Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. É que está lá em Colossenses 1:3. O que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, eu e você estavam no mundo. Agora eu e você estamos no reino do seu Filho amado. Tudo que eu preciso agora é crescer na graça e crescer no conhecimento. Ter a imagem de Cristo dentro de mim. Agora nós devemos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. E quando você entende esse princípio, que existe um tempo determinado para você começar a colher. Porque nesta parábola de Marcos 4, Jesus falando ali que o ladrão é Satanás, é ele que vem para roubar a semente. Ele vai tentar tirar no momento que você recebe. Por isso que Jesus falou, teve semente que caiu no solo duro. Não arraigou, não germinou. Outro caiu sobre pedra, outro caiu sobre espinho. E o inimigo vem e sufocou ali. Porque no momento que você crer, no momento que você recebe, no momento que você declara esta palavra, você vai usufruir, você vai desfrutar, porque a palavra ela germina, ela produz. Então existe um tempo determinado por Deus. É o Salmo 75:2, quando chegar o nosso tempo, o tempo determinado, nós vamos ver a justiça de Deus, aquilo que Deus faz corretamente, vai acontecer na minha vida, na sua vida. Por isso todos aqueles que receberam Jesus, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, o que está escrito lá em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todo aquele que já recebeu a Jesus como Senhor da sua vida. Nós temos falado aqui que tem muitas pessoas se esforçando para estar na quarta dimensão. Quando eu e você recebemos Jesus como nosso Salvador, nós se tornamos ser espiritual, nós já estamos na quarta dimensão. Só que muitas vezes a nossa mente, a nossa alma continua na terceira. E ela consegue oprimir no meu espírito para que eu não desfrute de tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida.
O único caminho para que eu e você possamos viver na quarta dimensão é Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Se você tem Cristo, você já está na quarta dimensão. O problema é que a nossa alma, a nossa mente, ela não está. Ela está na terceira. Então você está vivendo na terceira. E Cristo diz assim: eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que você entende quando Jesus fala isso? Lá em Apocalipse 1:8 ele diz assim. Apocalipse 1:8. Eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O princípio e o fim. Isso quer dizer, não importa o que vai acontecer, você está nele. Você está no meio. O final é ele que escreve. Tudo o que eu preciso é confiar nele. Tudo o que eu preciso é receber dele. Tudo o que eu preciso é declarar aquilo que ele me deu. Tudo o que eu preciso é desfrutar de tudo aquilo que ele tem para mim. Então nós estamos em Cristo. Ele é o começo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o começo e o fim. O importante é que eu e você estamos nele. E se nós estamos nele, então ele vai escrever todas as coisas. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Você começou em Cristo, você vai estar em Cristo, você vai chegar em Cristo. Aquilo que Deus tem para você, tudo que eu e você precisamos é crer. Tudo que eu e que você precisamos é receber. Tudo que eu e você precisamos é declarar. Tudo que eu e você precisamos é usufruir. Isso é para os filhos. Então você já chegou. Muitos estão aqui na terceira dimensão. Estão se esforçando para ir na quarta. E o contrário, você já está na quarta. Você precisa trazer à existência a terceira dimensão. Então a palavra de Deus nós recebemos como dom de justiça, para nós reinarmos em vida. A Bíblia diz que nós recebemos o dom de justiça, para que nós possamos reinar em vida. A Bíblia diz que Deus nos fez rei e sacerdote. Não é quando eu morrer, aí eu vou andar nas ruas de ouro, eu vou ter lá as mansões celestiais. Não, não. Deus está falando para mim e para você, que nós recebemos o dom de justiça, para que eu e você possamos reinar em vida, onde que nós estivermos, viver uma vida vitoriosa. Então aonde que você estiver, você está debaixo de um propósito de Deus, de uma missão do Senhor. Tudo que eu e você precisamos estar atento. Aonde que você chegou a solução do problema. Nós reinamos em vida, através da graça de Deus. Qualquer lugar que você ocupar, qualquer lugar é um direito seu, viver em justiça. Tudo que nós precisamos crer, tudo que nós precisamos receber, tudo que nós precisamos declarar, tudo que nós precisamos usufruir. Amado, se você guardar esse princípio no teu coração, você viverá uma vida de abundância. Você não vai ficar olhando para o plano econômico do governo, do país, da nação. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui representando o reino de Deus. Então nós não dependemos desse país. Nós dependemos da nossa origem. Da onde? Dos céus. Para viver uma vida de abundante. Veja isso aí. A palavra de Deus, veja o que eu quero falar aqui. A palavra de Deus foi escrita para as crianças, Neupios, Tecnon, para os jovens na fé e para os adultos na fé. Dentro da igreja existem 3 tipos de pessoas, não importa a idade. Tem as crianças, tem os jovens e tem os maduros, os filhos rulhos. Olha que o apóstolo do amor escreve aqui, primeira epístola de João 2,12. Ele diz assim: filhinho, eu vos escrevo. Para quem ele está falando aqui? Dirigindo as crianças.
porque os vossos pecados são perdoados. Então muitas vezes a criança, ela fica, será que Deus me perdoa o mesmo pecado? Meus pensamentos, isso aqui, será que realmente estou perdoado? João diz, filhinho, Deus já perdoou os teus pecados. Por causa do nome dele. É por causa de Jesus, não por mim e por você. Tudo que eu creio nele. Aí o 3 diz, pois, eu vos escrevo, para que conheceis que aquele que desde o princípio, jovem, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Jovem, você precisa entender que você já venceu. Que nós somos mais que vencedor. E aí ele diz assim, filhinho, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Então nós precisamos, aqui eu quero fazer uma analogia da criança na fé, do jovem na fé e adulto na fé. Sobre o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Sobre o primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. Você pode ver qual deles que você se encaixa. Se você está no primeiro andar, se você está no segundo, se você está no terceiro. Se você está no primeiro céu, se você rompeu com o segundo, está no terceiro, você vai se encaixar. Veja aqui esse texto aqui de Atos 20, versículo 9. Veja com o apóstolo Paulo. Paulo era um pregador do terceiro andar. Olha o que diz aqui, Atos 29. E certo jovem, por nome de Eutico, que estava sentado na janela, tomado de sono profundo, quando Paulo prolongava ainda mais o seu sermão. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e ficou levantado, e foi levantado morto. Então havia um jovem, estava no terceiro andar, aonde que Paulo estava pregando, e Paulo prolongou. E no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido, a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o discurso até a meia-noite. Até meia-noite, hoje o discurso. Nem um amém, né? Paulo, ele prolongou, ele ia sair outro dia de manhã. Mas ele prolongou o discurso até meia-noite. Tinha um jovem que estava no terceiro andar, ele caiu. Olha o 8. Ora, havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam reunidos. Havia muita presença de Deus. Havia muita glória de Deus, a virtude de Deus. E tendo Paulo descido, debruçou sobre ele, abraçando e disse, não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Paulo estava no terceiro, Paulo desce no primeiro andar. E Paulo se prostra sobre aquele jovem. E Paulo dá uma ordem, Paulo ressuscita aquele jovem. Olha o 11, então subiu, tendo partido o pão e comido. Ainda lhe falou longamente até o romper do dia. Assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muitos consolados. Então Paulo, ele estava no terceiro, e aí ele desce no quê? No primeiro. E quando ele desce no primeiro, ele houve um milagre, ressuscitou aquele jovem, porque ele tinha caído do terceiro. Você percebe que os jovens não conseguem ficar no terceiro andar? O terceiro andar é para os maduros, para os rulhos. Eles dormem, ficam distraídos. E ele caiu. E quando você está na quarta dimensão, você desce e manifesta o poder de Deus. E quando Paulo desceu ali, ele desce na terceira dimensão, opera o milagre, e ele volta novamente e sobe na quarta. Então nós precisamos manifestar aquilo que está no espiritual, aqui neste mundo que nós estamos. Aquilo que nós recebemos na quarta dimensão, nós precisamos manifestar na terceira. Foi isso que Paulo fez. E quando ele faz ele volta novamente para partir o pão, para estar numa vida de comunhão com o Pai, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. O jovem caiu do terceiro andar. Você recebe
percebemos aqui que ele não conseguiu ficar no terceiro andar. Dormiu quando levantaram, como estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou sobre esse jovem. E houve um alvoroço ali. Paulo diz: não temas, a alma já está nele. E ele volta novamente ao terceiro, na quarta dimensão. Pegou o mistério aqui? Pegou o mistério? Você só pode descer para dizer: ele está vivo. Você só desce para dizer: ele está vivo. Declarar o milagre, declarar as maravilhas, os prodígios, os sinais. E ele volta na comunhão, no partir do pão, diz a palavra do Senhor. Atos 20, 11. Então subiu, e tendo partido o pão comido, ainda lhe falou longamente até romper o dia, e assim partiu. E aí levaram, ele volta. É isso que Deus quer de mim e de você. Você só desce para proclamar: ele está vivo, Jesus está vivo, Jesus reina, Jesus é a nossa força, nossa alegria, nosso Salvador. Ou seja, ele estava na comunhão com Deus, ele volta à comunhão. E aí prolonga pregando até de manhã. Ele ia sair de manhã. Então o maior privilégio dos filhos é ter comunhão com o Pai, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Ninguém é completo se não cultivar a comunhão com Deus. Então eu e você precisamos manter essa comunhão com Deus, esse relacionamento. Isso acontece quando nós estamos vivendo na quarta dimensão. E nós descemos só para contemplar os milagres, os sinais. Você vê os paralíticos andando, o cego vendo, o mudo falando, os milagres acontecendo. Mas você não fica nesse estado. Você volta novamente a desfrutar da comunhão com o Pai. Porque a comunhão com o Pai é algo grandioso, é algo completo. É algo que eu preciso cultivar na minha vida. Olha o que diz o Salmo 23, 5. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, e meu cálice transbordará. Mesa é igual a comunhão. Sabe aquele vazio que muitas vezes as pessoas sentem? Que só o Espírito Santo de Deus pode preencher. As pessoas podem usar droga, podem ter muito dinheiro, podem ter fama, podem ter riqueza, mas só a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, pode preencher esse vazio dentro de nós. Somente Jesus, Ele supre. A comunhão com Deus é o bem mais precioso que nós temos. Ter um momento de comunhão, viver na comunhão. Esse é o maior tesouro que eu e você podemos ter. Paulo, ele desce, ele sobe e volta à comunhão. A comunhão quer dizer que de Cristo é que eu preciso. E nada de coisas, outras coisas, eu preciso dele. A comunhão é mais importante do que a vitória sobre os nossos inimigos. Por isso que Davi diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, eu quero estar em comunhão contigo. Não importa o que vai se levantar contra a minha vida, não importa o que vai se posicionar contra mim, não importa os vendavais, os maremotos, os intempéries. A importância é eu estar nessa comunhão, nesse relacionamento. Isso quer dizer que Jesus Cristo é viver uma vida em comunhão, é mais importante do que qualquer coisa que você está querendo. Comunhão é muito mais. Você tem sonho, você tem alguns projetos, mas estar em Cristo Jesus, desfrutar, isso é algo mais importante. Comunhão, ela acontece no nosso espírito. Amado, quando você aprender que Deus não quer nada de você, mas Deus quer você. Ele não quer nada de você, Ele quer você, a sua comunhão, seu relacionamento. Por isso não se preocupe, meu querido.
Deus está em todo lugar. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe, Ele vê. Ele é o princípio e o fim. Nós estamos com Ele. Ele está escrevendo a nossa história. Ele tem um projeto nas nossas vidas. Ele coloca semente no teu coração para que você possa produzir. O importante é você saber que você está andando com Cristo, que você está caminhando com Ele, que você está vivendo para Ele, que você está aqui num propósito maior. Por isso que Paulo escreve aqui em 2 Coríntios 12:1: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passaria a visão e a revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se é no corpo, não sei, se é fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao teu terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se é no corpo, se é fora do corpo, não sei, Deus sabe, que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito aos homens referir. Paulo estava dizendo: eu fui ao terceiro céu. Eu poderia me gloriar, mas eu conheço um homem. Esse é o nosso estado. A Bíblia diz que Deus nos fez sentados já nas regiões celestiais. Ele diz: olha, eu ouvi palavras que não se deve, o homem não entende, não se deve falar entre os homens, os quais não é lícito o homem se referir. Então a palavra de Deus, ela foi escrita para a criança, ela foi escrita para jovem, ela foi escrita para adulto. Adultos são aqueles que são alicerçados na palavra da justiça. Primeiro céu, a atmosfera. Segundo céu, a habitação dos anjos caídos, Satanás e seu demônio. E o terceiro céu é o trono de Deus. É isso o nosso lugar. É isso que nós devemos viver nessa quarta dimensão. Então nessa mensagem você pode identificar o nível do seu conhecimento em Cristo. No qual andar você está. Em qual pavilhão, qual andar, qual degrau que você está. E que você possa viver a nossa herança, está vinculado ao plano do conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece, quanto mais você recebe, quanto mais você toma posse, mais você usufrui. Por isso 2 Pedro 1:2 diz: graça e paz sejam multiplicadas mediante do conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça e a paz, ela é multiplicada na minha vida, através da sua vida, através do quê? Através do conhecimento, através da revelação da palavra. Graça e paz não podem ser multiplicadas se nós não tivermos o conhecimento, se nós não tivermos a revelação da palavra. Você vai lhe fazer as coisas pela sua força, pelo seu braço. É de Deus, é de Jesus Cristo o nosso conhecimento. Eu gosto muito desse texto que 2 Pedro 1:3 diz assim: visto como, 2 Pedro 1:3, visto como seu divino poder nos tem dado todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelos quais nos são dada preciosa e muito grande promessa, para que por ela vos torneis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa das paixões. Não tem como você desfrutar de tudo em Cristo sem o conhecimento. Através do conhecimento. O texto diz que tudo que você poderia imaginar e deixar de imaginar, Jesus já te deu. Por isso nós devemos crescer na graça e conhecimento. Pastor, mas eu só vivo passando por problemas. Então você não tem nada de conhecimento de Cristo. Porque você é a solução dos problemas. Esta é uma grande realidade. Se eu vivo passando em problemas, só intempéries, só dá na trave, o que está faltando? É Jesus, é a palavra do Senhor que está falhando? É Jesus que está mentindo para nós? Não.
É a minha falta, a sua falta de conhecimento. Essa é a realidade. Eu sempre digo para as pessoas, muitas pessoas que vêm procurar oração, ela não precisa de oração. A maioria das pessoas, elas estão precisando conhecer a palavra de Deus. Todo mundo quer oração, mas a maioria não precisa. A maioria precisa conhecer a palavra de Deus. Jesus é nossa fonte eterna. Ele é nossa salvação, nossa torre forte. Jesus é nosso baluarte. Jesus é nossa proteção, provedor. Ele é nosso Senhor, o nosso Salvador. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdote para Ele. Está lá em Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdote para Deus seu Pai. E a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te fez rei, Deus te fez sacerdote. Eu e você temos o dom da vida. Eu e você temos o dom da vida vitoriosa. De eu e você desfrutar de tudo aquilo que Jesus já conquistou para mim e para você. É isso que Deus está falando conosco, é isso que o Espírito Santo tem inquietado no meu espírito, é isso que nós como a igreja precisamos entender, porque muitas vezes nós aprendemos meia verdade e não tivemos essas revelações, e por isso que nós perecemos, e por isso quando você olha para o exército de Deus, você vê muitos soldados, homens e mulheres, que foram usados poderosamente por Deus, que Deus usou poderosamente, hoje estão caídos, desiludidos, frustrado, uma vida miserável, porque não entenderam, não tiveram revelação, conhecimento daquilo que eles são, daquilo que o Senhor nos fez, para que nós possamos reinar, porque o Senhor nos deu o dom de vida, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, onde quer que você esteja, essa presença, essa graça, esse favor, essa virtude, essa magnitude do Espírito de Deus, Ele está sobre as nossas vidas, Ele se manifesta nas nossas vidas. Esta comunhão, a hora que você tiver essa consciência da importância de eu estar ali no partir do pão, na comunhão com Deus, que eu estou na quarta dimensão e que eu desço para manifestar as promessas de Deus para as pessoas que estão presas à sua alma, à sua vida, às suas emoções, o seu sentimento, doente, enferma, desiludida, e depois nós voltamos à comunhão novamente. Isso fará toda a diferença na minha vida e através das nossas vidas, porque Deus é fiel à sua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus está neste lugar. O Espírito de Deus, Ele está presente aqui. Não é mera causa que nós estamos aqui. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, receba no teu coração. Eu declaro, você precisa crer. Você precisa receber. Você precisa declarar. E você precisa usufruir. Lembre-se que todos aqueles que produzem fruto não serão cortados. A Bíblia diz que nós somos árvore frutífera, plantada junto do ribeiro, que produz seus frutos na estação certa. Eu estou declarando esta palavra sobre esta igreja. A cada um de nós, como árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro, e produzindo frutos para o reino de Deus, de uma maneira grandiosa, poderosa, tremenda, sobrenatural, como você nunca poderia imaginar antes. Eu estou declarando sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, um novo tempo, um novo relacionamento de comunhão, de experiência, de intimidade com Deus, como você nunca teve antes. Eu estou liberando sobre a sua vida, nesse novo tempo. Chegou o tempo de Deus projetar a sua igreja, manifestar a sua justiça, como você nunca viu na sua vida e através da sua vida. Eu estou liberando, eu estou trazendo à existência
para materializar semente nos vossos corações, e que elas cresçam e produzam 100 por 1, de uma escala extraordinária, e que você possa comer o melhor dessa terra, aquilo que está em Jeremias 1:19, se você atentar à palavra de Deus, você vai comer o melhor dessa terra, viver uma vida vitoriosa, onde quer que você esteja. Eu declaro esta palavra em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sempre Jesus, Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.